Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live. Hoje o tema da live vai ser sobre alergia alimentar. E por que a alergia alimentar é tão importante no contexto da dermatite atópica? Porque a gente sabe que a dermatite atópica ela pode estar associada tanto à alergia alimentar como rinite alérgica quanto asma. Então é muito pertinente para o paciente que tem dermatite atópica estar informado, conhecer a respeito da alergia alimentar. Como vocês sabem, eu tenho esse canal aqui no Instagram que se chama Dermatite Atópica na Prática, mas eu também tenho um canal no YouTube, no Telegram, que eu estou sempre postando conteúdo relacionado única e exclusivamente à dermatite atópica. Então, se você se interessa por esse assunto, entra nesses canais, tem o link na minha bio também, que aí você vai estar podendo acompanhar todo tipo de conteúdo que eu passo relacionado à dermatite atópica, ok? Combinado? Por que eu também escolhi em relação... deixa eu dar um lembrete que eu esqueci. No dia 23 agora de setembro, é o dia da conscientização a respeito da dermatite atópica. Então, no dia 23, eu vou estar fazendo um aulão, uma coisa inédita, exclusiva, que eu nunca tinha feito antes, que vai ser, o tema da aula vai ser dermatite atópica, do diagnóstico ao tratamento. Então, salve essa data, tem que se inscrever para essa aula. Então, 23 de setembro, no dia da conscientização da dermatite atópica, eu vou estar dando esse aulão do diagnóstico ao tratamento da dermatite atópica, uma coisa inédita que eu nunca fiz. Então, para vocês participarem dessa aula, basta se inscrever no site. O site é www.dermatiteatopicanapratica.com.br. A aula é totalmente gratuita e o conteúdo é diferente do que eu estou trazendo aqui para vocês. Vai ser uma coisa que eu vou preparar com muita antecedência para trazer o máximo de informação possível. Uma outra coisa também que eu acho legal, que a pele está muito relacionada com imagem. Então, nesse aulão, eu vou fazer o possível usando a tecnologia para estar trazendo imagens para vocês das doenças, né? Se eu falar assim, um eczema agudo, eu vou mostrar para vocês conseguirem visualizar isso. Então, como eu disse aqui, o tema da aula hoje é alergia alimentar. O que eu acho legal a gente falar a respeito desse assunto? Primeiro, a gente tem que contextualizar a alergia alimentar para a gente entender por que ela é relevante na nossa vida. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu, por exemplo, eu tenho um filho de 6 meses e ele está no período de introdução alimentar. Então, o paciente que tem algum tipo de alergia alimentar, ele pode se questionar se eu tenho uma alergia alimentar, será que a introdução alimentar do meu filho tem que ser diferente? Ou então, se eu estou grávida, se eu estou meu filho está em aleitamento, ele ainda está tomando leitinho com fórmula, será que a introdução alimentar do meu filho tem que ser diferente? Será que eu tenho que fazer alguma dieta na gestação? Enquanto eu estiver amamentando, será que eu preciso fazer alguma dieta? Deixa eu botar aqui o tema pra gente. Para todo mundo saber, quem estiver entrando, saber o tema da live. Então, o meu filho, como eu estava dando o exemplo aqui, né? O Lucas, eu comecei a introdução alimentar dele e aí eu percebi que ele está fazendo uma dermatite perioral. Será que isso é uma alergia verdadeira? Será que eu posso chamar de alergia? Não, gente. Para ser alergia alimentar, eu vou falar hoje diversas características da alergia alimentar verdadeira, onde tem uma ativação do sistema imune. Às vezes, o que ele faz quando eu dou a mamadeira, às vezes ele entra em contato com bico de silicone, não é um alimento específico, não tem nenhuma repercussão sistêmica, ele não fica com a boca inchada, não fica com a língua inchada. Ele só faz uma dermatite ao redor do lábio. Então, o dele a gente não caracteriza como uma alergia alimentar verdadeira. Então, isso também é muito importante. Não adianta a gente querer sair retirando alimentos sem o embasamento mesmo, sem saber se é necessário, fazendo restrição alimentar desnecessariamente. Então, vamos lá. Por que falar da alergia alimentar no contexto da DA? A gente sabe que até 30% dos pacientes que têm a dermatite atópica, eles podem desenvolver alergia alimentar. Geralmente, o paciente que tem alergia alimentar, isso fala mais a favor de uma dermatite atópica persistente, ou seja, de uma evolução mais prolongada, porque a gente sabe que em alguns pacientes a dermatite pode vir a melhorar ao longo dos anos. Caso você tenha uma alergia alimentar, isso daí pode ser mais persistente. E quais são os alimentos que são mais incriminados na alergia alimentar?
A gente tem o leite de vaca, trigo, amendoim, soja, às vezes pode acontecer com kiwi, mandioca. Então, assim, são diversos alimentos que podem estar associados. Geralmente, o mais frequente é a alergia ao leite de vaca e a gente vai dar uma atenção especial a esse tema aqui hoje, alergia ao leite de vaca. Então, quando a gente entra em contato com o paciente, que a gente suspeita, a mãe, né? No caso seria a mãe, que tem APLV, ou seja, alergia à proteína do leite da vaca. O que a gente tem que questionar é essa mãe? Primeiro, a época da introdução alimentar, ou seja, quando você começou a dar o leitinho para o seu filho, qual a quantidade do leitinho que você dá, ele está em aleitamento materno exclusivo, ele faz uso de alguma fórmula, isso tem que ser questionado para a gente conseguir caracterizar de maneira temporal essa alergia. Por exemplo, o meu filho ele está em aleitamento materno exclusivo. A gente sabe que as crianças que estão em aleitamento materno exclusivo são muito mais difíceis de desenvolverem alergia à proteína do leite de vaca do que as crianças que utilizam fórmula. É mais infrequente. Então, isso é importante, porque se a criança tem uma suspeita de uma alergia ao leite de vaca e está em aleitamento materno exclusivo, quem vai ter que fazer a dieta é a mãe, porque nesse caso a gente não consegue restringir a alimentação do bebê. A gente sempre prioriza que essa criança continue em aleitamento materno exclusivo. Então a gente falou, né, quando que introduziu o leite, a questão temporal, qual é a quantidade de leite, se a criança está utilizando outras fontes de alimento, isso é importante para a gente caracterizar. Também o tempo entre a ingestão e o aparecimento dos sintomas, uma coisa bem legal, gente, para quem tem alergia alimentar, isso é muito, muito, muito recomendado, é fazer um diário alimentar. Que a gente vai falar aqui sobre os tipos de alergias alimentares. Tem alergias que têm sintomas mais rápidos e outras ao longo dos dias. Então, quando a gente escreve num diário, olha, isso aqui foi tudo que eu comi, isso aqui foi tudo que eu dei para o meu filho, isso é muito importante. É um diário do que você comeu. Se a gente não consegue lembrar o que a gente comeu, é muito difícil conseguir caracterizar uma alergia alimentar. Então, esse diário, assim, eu diria que é fundamental para você ajudar um médico na hora dele fechar o diagnóstico de uma alergia alimentar. Então, diário, né? Muito importante. Uma outra coisa também que a gente tem que diferenciar, que vale muito a pena e sempre me questionam, é a diferença entre alergia alimentar e intolerância à lactose. Como a gente falou aqui, alergia alimentar, ela é imunomediada, ela tem participação de células de defesa de anticorpos, de outras células envolvidas na defesa do nosso organismo, como linfócitos T, citocinas às vezes. E na intolerância à lactose, não. A intolerância à lactose, na verdade, é uma deficiência da lactase, que é a enzima que vai quebrar a lactose em frações menores. Então, são coisas totalmente diferentes. Uma outra dúvida super frequente eu até recebi agora essa dúvida no meu Instagram essa semana por direct. O paciente que tem APLV, alergia à proteína do leite da vaca, ele pode ingerir leite sem lactose? Gente, isso não tem nada a ver, nada a ver. A lactose é o açúcar do leite. Quem tem alergia à proteína do leite. Então, você tomar um leite sem lactose, para quem tem alergia à proteína, não dá diferença nenhuma. Se você tem a intolerância à lactose, aí sim, aí provavelmente você vai conseguir ingerir o leite sem lactose, mas isso na APLV não funciona. Vamos entrando, gente, estou vendo vocês aí. A Neire, você é demais, doutora, que Deus te ilumine. Muito obrigada, viu, por essas palavras, querida, muito fofa. Então, a gente tem que diferenciar para saber o que fazer, né? Como eu falei, intolerância alimentar totalmente diferente de alergia à proteína do leite da vaca. E a gente tem mecanismos que vão nos guiar na alergia alimentar para a gente suspeitar de uma condição ou outra. Quando a gente tem alergia alimentar, a gente pode ter alergia que é IgE mediada. IgE é uma imunoglobulina, uma célula de defesa do nosso corpo. Então, as reações que são IgE mediadas, elas tendem a ser rápidas. O efeito acontece em até 2 horas. Quais são as características que falam a favor de uma alergia alimentar IgE mediada, ou seja, com reações mais rápidas? Às vezes você pode notar o aparecimento na sua pele de urticária, que são lesões ponfosas, que trazem aquele inchaço, aquela vermelhidão, às vezes a sensação de coceira, e elas são transitórias. Elas duram menos do que 24 horas.
A Jaque está perguntando, ó, fala sobre alergia a corantes. Tive uma crise de urticária a corantes. Eu até aproveitei seu gancho aqui, Jaque, justamente porque eu estou falando sobre a urticária. E aí, se alergia, se você ingerir um corante, né, isso aí também entra aí. Se você ingerir um corante e você tem uma manifestação em até 2 horas com urticária, isso fala muito a favor de uma reação alérgica mediada por IgE. E por que é interessante a gente saber, é IgE mediada, não é mediada? Porque isso vai ajudar a gente, o médico, a definir se vai pedir exames, como por exemplo, o exame de sangue, que são as IgEs específicas e a IgE total, e se vai ou não pedir o prick test, que é aquele testezinho que a gente faz no nosso antebraço para ver a questão da alergia alimentar. Então é muito importante conhecer o mecanismo. Então eu falei da urticária. Uma outra manifestação que pode ter nas IgEs mediada é a síndrome oral, ou seja, a pessoa ou a criança ingere algum alimento e aí fica com os lábios inchados, às vezes com a língua inchada, sensação de queimação, de dor. Isso daí pode estar relacionado com uma alergia alimentar e eu já até vi esse tipo de alergia relacionado ao abacaxi, por exemplo, que é uma fruta, é uma substância natural, mas que pode vir a desencadear alergia. Uma outra reação também mediada por IgE é a anafilaxia, ou seja, quando há uma reação alérgica tão grave que pode trazer até risco de vida para o paciente, ele tem que ser atendido numa emergência e aí nesses pacientes tem que ter uma cautela assim extrema, que o paciente que uma vez teve uma anafilaxia, ele não deve novamente entrar em contato com aquele alimento até a segunda ordem. Tem que, às vezes, ter na carteira dele que ele tem alergia àquele alimento, porque ele fez uma reação muito grave àquele tipo de alimento. Então, aqui a gente falou, né, das IgEs mediadas, que acontecem em até 2 horas. Os sintomas ocorrem em até 2 horas. Mas a gente sabe que os sintomas também podem ser não mediados pela IgE, alergia alimentar não mediada pela IgE, ou pode ter o fator misto, que é que tem a participação da IgE, mas tem a participação de células também. E esse é o caso da dermatite atópica. Então, na dermatite atópica, não basta só a gente pedir exames laboratoriais, porque às vezes os exames vão ser negativos, mas isso não quer dizer que o paciente não tem uma alergia verdadeira a determinado alimento. Então, isso tem que ser dosado com o médico. É por isso que não vale a pena sair pedindo exame para todo mundo, porque muitas vezes se o exame vem negativo, mas a gente não sabe o mecanismo, o exame negativo não quer dizer que você não vai ter alergia alimentar. Olha a Estela perguntando, fiz o exame de contato, deu positivo para soja, fiz o de sangue também e não deu alergia. Será a não IgE mediada? Qual dos exames devo levar em consideração? Então, Estela, prazer falar com você está sempre aqui com a gente, né? Muito bom te responder a sua pergunta, é um prazer. Então, quando a gente faz um exame de sangue, você falou que fez o de contato e deu positivo para soja. O teste de contato positivo significa obrigatoriamente que o paciente tem uma alergia alimentar? Não. O teste de contato positivo quer dizer que você tem uma sensibilização. E aí você tem que avaliar no contexto do seu diário alimentar junto com o seu médico se vale a pena ou não estar restringindo a soja da sua dieta. Um outro aspecto é, às vezes você vem positivo que você tem uma sensibilização, mas não necessariamente aquele teste positivo está piorando a sua dermatite. Então, uma outra questão, gente, ok, fiz um teste positivo, vamos lá, eu tenho dermatite atópica? Tenho. Mas será que essa sensibilização piora a minha dermatite? Será que me causa realmente uma alergia alimentar verdadeira? Não é porque o teste veio positivo que confirma que você tem alergia. E aí você falou que fez o exame de sangue e veio negativo. Então a gente fica nisso aí, assim, o exame não consegue fechar. Com essa informação que você me deu, eu não conseguiria fechar. Eu precisaria de mais informações, às vezes do registro alimentar, às vezes fazer o teste de provocação oral, que eu vou falar mais um pouquinho, vou explicar o que é, para poder fechar ou não o diagnóstico da alergia. Então tá, gente, aí a gente falou então dos mecanismos, que é muito importante. E como então que a gente vai fazer o diagnóstico da APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, nessas reações que são IgE mediadas? Ou seja, eu estou suspeitando que o paciente tem alergia à proteína do leite de vaca e é um mecanismo mediado por IgE, ou seja, as manifestações aparecem em até 2 horas. Nesses casos, vale sim a pena a gente pedir a dosagem laboratorial, que vai ser da IgE total e a IgE específica para o leite de vaca.
Então vai ser história, anamnese, né, a história do paciente, os exames laboratoriais e o teste de provocação oral, que eu já vou falar mais detalhadamente. Por que nesses pacientes que são IgE mediados é importante a gente solicitar o exame de sangue? Como eu falei aqui, o exame positivo não fecha que você tem uma alergia, você precisa de mais fatores, não é só pelo exame de sangue. Mas por que então que eu peço o exame de sangue? Primeiro, porque se o exame vem negativo, esse exame ele é muito bom, ele é mais confirmatório quando ele vem negativo, porque em 90% dos pacientes que têm um exame negativo, você consegue afastar a alergia alimentar. Então, é importante solicitar, porque nesse caso, caso venha negativo, você pode começar a pensar em outro diagnóstico que não alergia à proteína do leite de vaca. Então, é interessante fazer na suspeita da APLV. Agora, gente, o que é esse teste de provocação oral que eu falei aqui para vocês? Esse teste de provocação oral é o seguinte: você suspeitou, você fez o seu diário alimentar, você está em contato com o seu médico e você suspeita que tem algum alimento ou que está te causando alergia ou que está piorando a dermatite atópica. A gente já sabe que uma dermatite atópica persistente que não melhora apesar do tratamento adequado, a suspeita da alergia alimentar deve ser aventada. Então, o que é esse teste de provocação oral? Então, você fez a suspeita, junto com o seu médico, você suspeitou da APLV. Então, você vai fazer a restrição alimentar, ou seja, você vai tirar leite e derivados da sua dieta. Se você está em aleitamento materno exclusivo, é mais difícil de acontecer essa alergia, mas aí a dieta tem que ser da mãe. Então, você vai fazer uma dieta de restrição durante 4 a 8 semanas, sempre com acompanhamento médico. Se o paciente melhorar, a gente sabe que o intestino que está inflamado, às vezes ele pode demorar até 8 semanas para resolver isso aí, para ter uma resposta positiva. Então, o paciente fez a dieta de restrição e melhorou, isso fala a favor de uma alergia. Mas é importante também, se ele fez a dieta, melhorou, no final desse período o paciente vai ter que ser retestado para ver se realmente, ele retestando, se ele vai ter um efeito positivo, ou seja, se vai voltar a apresentar os sintomas com a reintrodução da alimentação. Então, TPO, suspeitou do alimento, você tem que fazer a dieta, fez a dieta durante 4 a 8 semanas. Obrigatoriamente, você tem que reintroduzir o alimento para saber se o alimento vai voltar a desencadear os sintomas. Se voltar, você conseguiu fechar o diagnóstico. Gente, uma coisa muito importante, para você estar reintroduzindo o alimento no TPO, você tem que fazer isso com acompanhamento médico. Por quê? Eu já falei para vocês que as reações alérgicas, elas podem, em alguns casos, ser graves, trazer inclusive risco de vida para o paciente. Então, eu não recomendo, se você suspeita de uma alergia, que você faça isso por conta própria. Faça com acompanhamento do seu médico. A Lisiane está perguntando assim: minha filha tem 2 anos e 5 meses. Não, minha filha tem 2 anos e 5 meses e com 1 ano e 8 meses teve contato com amendoim, inchou todo o rosto, o couro cabeludo, coçava muito em poucos minutos. Exame de sangue, alergia alta ao amendoim, tem DA também. Alergia tem cura, doutora? Então, olha, Lisiane, então o seu foi assim, um caso retirado de livro, né? Porque ela fez uma reação mediada por IgE, ou seja, em até 2 horas que ela ingeriu o alimento. E aí ela fez o exame de sangue, ok, excelente, é isso mesmo que tem que fazer, porque a gente sabe que as reações rápidas geralmente podem ter uma IgE positiva no sangue e veio positivo, então fechou o diagnóstico. Ela tem alergia ao amendoim. Isso quer dizer que se ela ingeriu o amendoim, ela vai piorar da dermatite atópica? Não necessariamente, mas isso aí pode acontecer. Agora, essa alergia tem cura? Alguns pacientes, com o tempo, quando a gente fala em APLV, pode desenvolver tolerância ao leite de vaca. Então, isso pode acontecer com alguns alimentos, a tolerância, mas isso é mais difícil no caso do amendoim. Então, eu te recomendo sempre seguir com acompanhamento médico. O amendoim não é uma coisa que está tão inserida na alimentação habitual, né? Pelo menos aqui na culinária brasileira. Em algum momento, com acompanhamento do seu alergista, ele pode sim falar com você: olha, será que a gente vai fazer um TPO? E aí ele vai ver, porque você não pode fazer isso sozinha, porque ela tem uma reação IgE mediada, ela pode fazer uma reação muito grave.
Então, com o acompanhamento médico, às vezes ele faz até esse TPO em ambiente hospitalar, você pode estar revendo se ela vai continuar com essa alergia ao longo do tempo. Isso pode ser feito. E por que às vezes é importante fazer isso também? Porque às vezes o paciente fica fazendo uma restrição alimentar para o resto da vida, em algum momento ele pode ter desenvolvido a tolerância. Uma outra coisa é para você prever assim. Vai que você está na rua com a sua filha e aí você sempre pergunta, tem amendoim? Mas já aconteceu, eu tenho meu cunhado, ele tem alergia a nozes, toda vez que ele vai no restaurante ele pergunta, essa comida tem nozes? E aí a pessoa fala que sim ou não e já aconteceu da pessoa falar que não e vir o alimento com nozes. Então as pessoas não têm noção dessa gravidade. Então pode acontecer da sua filha, por acidente, entrar em contato com amendoim e ter uma reação alérgica. Então é importante você saber como agir nesses casos, às vezes numa emergência, que você não tem muito tempo para pensar, porque é uma reação muito rápida em como você vai agir. Então, assim, com o acompanhamento médico é possível no futuro você estar vendo de fazer o TPO para ver se essa alergia persiste ou não. A Graziela, minha menina tem 8 anos e tem dermatite sobre os olhos e no braço muito forte e fica muito atacado. Você teria alguma dica? Graziela, eu estou sempre falando dicas aqui diversas para o controle da dermatite atópica. Na verdade, assim, hoje o tema da live a gente está falando da alergia alimentar e uma criança que tenha dermatite atópica persistente, que não melhora apesar do tratamento adequado, às vezes a gente tem que pensar na alergia alimentar. Essa é uma dica. Mas tem toda uma série de cuidados que você tem que fazer com o paciente da dermatite atópica, desde o banho até a hidratação, cuidado na limpeza da casa, higienização de roupa, é muita coisa que realmente eu não vou conseguir estar falando agora. A Lisiane, tô aguardando passar a pandemia para retornar ao alergista, isso aí, que primeiro, a gente quer ficar sem Covid, que não é uma coisa tão urgente, ela tá bem, então pode aguardar, é uma coisa eletiva. A Lu, eu tenho dermatite atópica, não sei o que causa, mas depois da gravidez piorou muito. Minha filha nasceu APLV. Então, Lu, é você que tem a dermatite atópica, A gente sabe que a dermatite atópica ela pode piorar ou melhorar na gravidez. Isso aí é muito individual de paciente para paciente. E na gravidez tem toda uma alteração hormonal, tanto na gravidez como no pós-parto, que às vezes pode estar relacionada a isso também. Mas olha só, você tem dermatite atópica, que é uma doença que é imunomediada, você teria maiores chances de ter alergia alimentar e acabou que você passou algum genzinho aí e foi para sua filha, que ela nasceu com alergia à proteína do leite de vaca. E me conta como é que tá isso. Ela está em aleitamento materno exclusivo? Quantos anos ela tem? Foi fácil para você chegar a esse diagnóstico da PLV? Como é que foi? Eu acho que é bom a gente comentar aqui que às vezes pode ter uma outra mãe que também tem uma filhinha com a PLV. E aí você falando um pouquinho da sua história ajuda, enriquece aqui pra gente. A Leme, minha filha tem 3 anos, tem a dermatite à noite, sono agitado pela coceira. Leme, isso é muito frequente de acontecer, essa questão da coceira à noite, Porque o paciente vai deitar, às vezes perde todos os outros estímulos ambientais, A questão da visão, de estar fazendo outra coisa, e aí parece que só consegue pensar na coceira na hora de dormir. Tem todo também o nosso ciclo circadiano, a nossa alteração hormonal que vai preparar o nosso corpo para a gente dormir. Então a coceira pode ser bastante à noite mesmo. Esse perfil eu não sei quem é, suspeita de APLV. Como é que é seu nome? Tá falando assim, olha, minha alergista diz que não é nada alimentar, mesmo eu dizendo que reage em alguns alimentos. Passou o exame e deu negativo, mesmo eu falando. Então, como eu falei, o exame ele não fecha. E aí, assim, é sempre bom você construir uma relação de confiança com o profissional que está te atendendo, porque ele vai tentar te passar a informação o mais embasado possível, cientificamente, e aí quando você tem confiança no profissional, às vezes você consegue aceitar o que ele está te dizendo. Se você ficou com alguma dúvida, ou então se você não aceitou também o que ele te falou, eu recomendo que você converse francamente com ele. Olha, eu fiquei com dúvida nesse ponto. Eu acho que isso é legal, assim, entendeu? Porque no acompanhamento de uma doença crônica, a gente precisa muito desse feedback, desse retorno. Às vezes eu atendo um paciente hoje, ele pode não melhorar na semana que vem. Será que eu indiquei alguma coisa errada? Não, gente. É uma doença crônica que tem altos e baixos, tem períodos de crise. A gente está se conhecendo, tem uma coisa que funciona para um paciente, às vezes não funciona para o outro. Então é muito importante a gente ter esse diálogo aberto com o profissional que está fazendo o seu atendimento. Isso é muito válido.
Então, a gente estava falando aqui do TPO, né? Vamos voltar um pouquinho aqui e a gente vai sempre conversando. Então, esse teste de provocação oral é muito importante de ser feito para a gente conseguir fechar o diagnóstico. É fundamental fazer com acompanhamento médico. E se esse teste vem positivo, a gente então vai ter a confirmação do diagnóstico da alergia alimentar e aí vai poder evitar a exposição a esse alimento e não vai ser pego desprevenido, às vezes comendo uma refeição na rua, porque você vai estar preparado para perguntar: esse alimento contém a substância que você tem alergia. Isso também é muito importante. Então, no caso da APLV, né, você fez o diagnóstico da APLV. Então, o paciente tem alergia à proteína do leite da vaca. Como nós vamos proceder? É legal a gente falar sobre isso, porque assim, às vezes, quando a gente fala de uma alergia alimentar, você pode não ter APLV, mas às vezes você consegue extrapolar a informação para outro tipo de alergia. Então, vamos lá. Primeiro, bebezinho em aleitamento materno exclusivo, suspeito de APLV, fui no meu médico, confirmei, ou seja, o meu bebê ele tem APLV. Como que você pode suspeitar disso? Criança que chora, tem diarreia, vômito, irritabilidade, sangue nas fezes, não está ganhando peso adequadamente. Então, são sinais de alarme que levam a gente a pensar na alergia alimentar. Mas, gente, é difícil, viu? Porque a gente sabe que o bebê chora porque está com sono, porque está com fome, porque às vezes está com calor, porque ele está entediado. Então, a gente tem que começar a conhecer um pouquinho do nosso filho para ver esse choro. É por isso que é bom acompanhar com o pediatra, para botar na curva de crescimento, para ver se ele está se desenvolvendo bem, para então você suspeitar da alergia alimentar. Então, no bebê, suspeitei de alergia alimentar, confirmei a PLV. A dieta tem que ser feita pela mãe. A mãe tem que evitar leite e derivados. A princípio, a gente fala de evitar leite e derivados, mas tem crianças que elas podem reagir a traços de alimentos, ou seja, às vezes ela reage a uma comida que foi preparada em algum lugar que tinha a proteína do leite da vaca. Então, você fez o bolo em algum recipiente. Se naquele recipiente você deixou leite, às vezes, preparou outra comida e tem a proteína ali, a pessoa pode reagir, a pessoa alérgica, àquela proteína. Então, às vezes, não são todos, podem ter alergia aos traços. Isso é muito importante de ser avaliado, porque às vezes você vai tirar o leite e derivados da dieta e a criança pode não melhorar. Então, você pensa, será que ela tem alergia a traços? Uma outra coisa também é que a alergia alimentar não é só quando você ingere o alimento. Às vezes é quando você inala o alimento. Ou seja, se você respirar, a pessoa que é alérgica, respirar a proteína do leite da vaca, em algumas pessoas isso pode desencadear rinite alérgica e asma alérgica. E pode ser um fator de piora também, às vezes, uma diarreia. Então, assim, tem que ter muito cuidado, gente. Não é só ingerir. Então, se eu sentir o cheiro do leite, eu sendo alérgica, eu vou passar mal? Não, não é o cheiro do alimento. É você inalar a proteína do leite. É um pouquinho diferente. Então, a gente falou, né, quando a criança está em aleitamento materno exclusivo. Ok. Então, mas agora é um outro caso. Meu bebezinho, eu estou dando fórmula para ele por alguma outra razão. Às vezes acontece, a gente faz o nosso melhor para tentar dar o leite materno, mas às vezes acontece da gente não conseguir. Então, eu estou dando fórmula para o meu bebezinho. Suspeitei da alergia alimentar, fui no médico, confirmei o diagnóstico, ele tem a PLV. O que às vezes precisa ser feito? Às vezes a gente tem que fazer a fórmula extensamente hidrolisada à base do leite. Tem crianças que toleram isso. Não importa se vai ser caseína ou soro, isso quem vai recomendar é o seu médico. O que quer dizer que a fórmula ela é extensamente hidrolisada? Significa que aquela proteína do leite ela vai estar tão fracionada, mas tão picadinha, que às vezes o paciente consegue tolerar aquela fórmula extensamente hidrolisada. Não são todos os pacientes que vão tolerar. Então, o que a gente pode subentender disso aqui? Que tem graus de alergia. Como eu falei, tem paciente que pode ter alergia ao traço, pode inalar a partícula da proteína e desenvolver alergia. E tem paciente que, se ele ingerir aquela proteína bem quebradinha, ele pode não desenvolver alergia. Isso pode acontecer. Mas espera lá. Então, o meu bebezinho, eu falei, né, que demora um tempinho para ele estabilizar.
com essa fórmula, né? A gente faz um teste, ou seja, a gente tira o alimento da dieta e aí a gente entrou com essa fórmula. Então, fórmula extensamente hidrolisada. A gente vai deixar um tempinho para ver se ele vai ter uma melhora das reações, sempre com acompanhamento médico. Caso o paciente não melhore, ele não melhore com essa fórmula extensamente hidrolisada, às vezes a gente precisa fazer a fórmula de aminoácidos. Aminoácido é a menor fração da proteína. Então, eu não falei que extensamente ela é bem picadinha? A fórmula de aminoácidos, ela é mais picadinha ainda, ela faz como se fosse um farelo da proteína, que é a fórmula picadinha de aminoácido. Então, se ele não ficou bem com essa fórmula extensamente hidrolisada, às vezes é interessante entrar com a fórmula de aminoácido com o acompanhamento do seu médico. Qual é o problema desse tipo de reação? Que às vezes, desse tipo de fórmula, né? A fórmula extensamente hidrolisada, ela é mais barata do que a fórmula de aminoácidos. Então, em relação a custo, a gente sabe que o paciente que tem a PLV, às vezes ele gasta muito. É necessário, porque ele precisa fazer um leite exclusivo. Ele tem que fazer um leite exclusivo que outras crianças não precisariam. Então, quanto mais barata a gente conseguir a fórmula, melhor. Então, não adianta eu ficar dando fórmula de aminoácido para todo mundo, porque a fórmula vai ser muito mais cara, não são todas as crianças que precisam dessa fórmula. E o nosso bebezinho, ele pode ficar preguiçoso, por assim dizer, porque a gente está dando uma fórmula muito triturada. E aí, para ele aprender na alimentação dele, o sistema digestório dele aprender como que ele tem que digerir aquele alimento, é importante que a gente dê alimentos maiores. Então, a gente tem que ir progredindo nessa fórmula de acordo com o que o nosso bebezinho tolera. Deixa eu ver aqui o que vocês estão me perguntando. A Lu, gastro e fiz dieta alimentar para poder amamentar. Graças a Deus deu certo, mas no início não foi nada fácil. Lu, olha, não é nada fácil mesmo. Não é simplesmente chegar e falar, olha, tira leite e derivados da dieta. Num país que a gente vive, né, igual ao Brasil, a gente sabe que o leite está em praticamente tudo. Às vezes você vai comer um bolo, um pão, um tempero, um molho, né, um molho branco, tem vários derivados do leite. E nós não sabemos ler rótulos, isso não é comum do nosso dia a dia. Então tem mesmo que fazer toda uma orientação, né? Por isso tudo que eu falei tem muita coisa envolvida na PLV mesmo. Então eu imagino realmente que não tenha sido fácil e até esse processo acontecer, às vezes o seu bebezinho estava em reação, estava com diarreia, às vezes tendo sangramento, né? E a gente quer ver os nossos filhos bem. Então não é fácil. Sabemos que os rótulos não explicam que tem traços de proteína, então tinha que ter muito cuidado, pois qualquer erro era diarreia e barriga inchada. Hoje em dia ela está super bem, exatamente. Eu não mencionei, mas a distensão abdominal, né, a barriga inchada, a cólica também pode ser alguma coisa que fala pra gente que o bebezinho não está bem. Pode levantar a suspeita às vezes de uma alergia alimentar. Que bom, Lu, que ela está bem. E me conta, ela tem só a PLV ou ela tem dermatite atópica também? Não que seja pouca coisa, né? Mas como aqui também é um perfil de dermatite atópica, fiquei curiosa para saber. Ó, a suspeita de APLV, meu bebê tem 6 meses só no leite materno. E como não tive ajuda nas 2 alergistas, resolvi fazer o TPO sozinha. Percebo que voltou algumas microbolinhas no pescoço e coceira. Então ele estava em leite materno exclusivo e aí você fez o TPO, quer dizer, então você fez a sua dieta. Você tirou leite e derivados e aí reintroduziu e percebeu que apareceu. Pronto, gente, deu um probleminha aqui que o Instagram estava me avisando sobre o tempo, mas parece que voltou. Então, o que eu te recomendo assim? Geralmente quem fecha o diagnóstico mesmo é o médico, né? A gente não deve tentar fazer isso por conta própria. E por quê? Porque você fazendo a sua dieta, às vezes você pode estar tirando elementos essenciais para o desenvolvimento saudável do seu bebezinho. Então, quando a gente faz o teste de provocação oral, é tudo por um tempo limitado para fechar o diagnóstico. Uma vez que o diagnóstico seja fechado, às vezes é importante você fazer o acompanhamento com um nutricionista, para ver se aqueles alimentos que você retirou da sua dieta não vão estar fazendo falta para o seu bebezinho. Isso é muito importante, gente. Um bebê de 6 meses, ele precisa de cálcio, por exemplo, para ter um desenvolvimento saudável. Então, a gente não pode sair tirando alimento por conta própria. E uma outra coisa é confirmar mesmo, você falou, né? Aparece a bolinha no pescoço, a coceira, mas ele tem um diagnóstico fechado de dermatite atópica? Porque às vezes, como eu falei, uma dermatite, umas bolinhas, não necessariamente isso aí quer dizer que seja alergia verdadeira mesmo,
o envolvimento do processo do nosso sistema imunológico. Obrigada, Kellen. Kellen também está sempre aqui, né, Kellen? Muito bom te ver aqui hoje de novo. A Estela, o fato de inalar o leite ou outro alimento pode ocasionar alergia. O fato de tocar ou manusear o alimento pode ocasionar também? Pode sim, Estela. Porque aí você entra mais numa dermatite também relacionada ao contato. Tanto que pelo prick test, o prick test é quando a gente faz uma puntura, né? A gente bota aquela proteína que a gente suspeita e faz a puntura e faz a leitura daqui a uns minutinhos. É um dos exames que a gente pode solicitar em caso de uma alergia alimentar, caso de suspeita. Então, é um teste que é feito na pele, né? Então, sim. A Graziella. Minha menina tinha, quando bebê, tinha muita cólica e choro, mas sangue nas fezes nunca. Será que já tinha alergia alimentar? Então, ela tem, Graziella, alergia alimentar hoje em dia? E não necessariamente, assim, não é porque tem cólica e choro que obrigatoriamente é alergia alimentar. A gente sabe que o bebê chora por outras razões também, ele tem cólica por outras razões. E não é fundamental ter sangue nas fezes, não são todos os bebês que têm. A Lu, ela não tem dermatite atópica forte como eu, mas levei ela no dermatologista e ela falou que umas pequenas manchinhas na pele dela era de dermatite. Então, Lu, tem que ficar atenta, assim, que a gente sabe, existe uma coisa que chama marcha atópica, que é quando tem associação de dermatite atópica, alergia alimentar, rinite e asma. Então, pode vir a acontecer ou não, a gente não tem como predizer isso, mas a dermatite atópica às vezes pode aparecer em algum momento ou alguma outra dermatite. Então tem que ter esse olhar cuidadoso, essa atenção, porque até quem tem alergia a um alimento também pode ter alergia a outros tipos de alimento. Então a gente vai ter que sempre ter um olharzinho cuidadoso nela. Ali, minha filha tem dermatite atópica desde bebê. Já teve umas 3 vezes urticária, que o alergista disse que poderia ser de alguma coisa que ela tinha comido. Mandou cortar glutamato e tartrazina. Então, Li, né? Então, Li, ele provavelmente pediu para você cortar essas substâncias porque são substâncias que frequentemente estão incriminadas na alergia. Então, é assim que a gente faz, gente. Suspeitou que a bebezinha, você falou da idade dela, é um bebê. O bebê às vezes pode estar na introdução alimentar. Então, suspeitou que o bebezinho possa ter uma alergia alimentar, a primeira coisa, gente, que eu recomendo, isso não só para quem tem alergia, mas para quem tem, para qualquer pessoa, né, que queira fazer uma alimentação, que queira ser saudável, é ter uma alimentação saudável. Diminuir a quantidade de industrializados, quantidade de corante. Gente, isso é muito importante mesmo. E no caso da alergia também é bem importante, é fundamental. Então eu acredito que ele tenha te recomendado isso, porque a urticária, ela teve a urticária, né? Que é isso que eu falei, que é uma reação que é mediada pela IgE. Então é você observar, fazer essa relação com algum alimento que às vezes esteja desencadeando esse aparecimento. Como você não, provavelmente com a história, não conseguiu fechar exatamente o alimento, ele te deu uma sugestão de alimentos que poderiam estar incriminados. Nanda, pode acontecer de eu adquirir alergia alimentar com o tempo? Não entendi muito bem, Nanda. Você tem quantos anos e aí agora você suspeita que tem alergia? Geralmente, assim, alergia a gente costuma desencadear mais na infância mesmo. Uma outra coisa que eu acho importante falar é assim, vamos lá, o bebezinho tá com a PLV, tá com uma diarreia intensa, às vezes com sangue nas fezes, ele pode sim reagir a outros alimentos. Então, se você está numa crise, com o intestino inflamado, está numa crise de alergia, às vezes você pode reagir a alimentos que não te causariam alergia habitualmente. Então, o que é recomendado? Primeiro, você vai tirar, você vai tentar estabilizar ao máximo esse APLV. E aí, se você reagiu também a outro tipo de alimento, você pode também estar fazendo TPO. Porque quando esse intestino está muito inflamadinho, ele pode reagir a substâncias que habitualmente ele não reagiria. Mara, minha bebê, ao inalar o trigo, espirra muito, o nariz escorre como se estivesse gripada. Tem que ver se isso aí não necessariamente poderia ser uma alergia verdadeira. Às vezes, esse trigo pode estar com poeira, né? Às vezes ela inalou com outras substâncias, e aí ela pode ter alergia a alguma outra coisa, como uma rinite. Não necessariamente eu fecharia com uma alergia mesmo, com participação do sistema imunológico. Pode ser um contato que causou mais irritação.
Olha, até hoje não sei por que dessas urticárias e tem uns 8 meses que começou a ter asma. Então, Li, foi isso que eu falei. Pode ter as alergias, elas podem sim vir associadas. E a urticária, quando ela é persistente, às vezes é difícil de chegar num diagnóstico, viu? Não é culpa do médico, do alergista. Às vezes, se a gente não consegue ter uma correlação imediata com o alimento, pode ser bem difícil de chegar nesse diagnóstico. Por isso que é bom, às vezes, você estar acompanhando com um profissional que tem experiência nesse tipo de atendimento, porque aí tendo um olhar mais treinado, isso aí facilita demais a vida, tanto do médico quanto do paciente. Ali, ó, ela tá com 8 anos. Obrigada, Grazi. Lu, é genético, pois minha sobrinha de 2 anos também tem problemas com leite. Se comer qualquer coisa com leite de vaca, passa mal, coceira no corpo, barriga inchadinha, dá uma dó mesmo, hein? Criancinha sofrendo assim, dá uma dó. A designer, eu não entendi o nome ainda. Meu filho de 8 anos, levei há 2 semanas atrás, ele ficou com o corpo cheio de erupção eczematosa. Não teve febre, levei na urgência 2 vezes, disseram que era alergia ao biscoito amarelo. Pode ser. A Elaine, né? Consegui ver aqui, designer Elaine. Então, Elaine, essa erupção, um exantema, né? Pode estar associado sim, né? A uma manifestação alérgica a alimento, uma reação mais imediata, né? Que aparece em até 2 horas. Ah, mas aí a Elaine fechou aqui, ó. Levei no alergista, disse que era pitiríase rosa de Gibberto. São coisas diferentes, viu? Alergia alimentar e pitiríase rosa são coisas totalmente diferentes. Às vezes, para um médico que não está tão acostumado assim, com o olhar destreinado, ele pode confundir, mas são bem diferentes, viu? Não são parecidas, não. Na emergência, muitas vezes, eles não tem jeito, né? Apareceu com pintinha rosa pelo corpo, geralmente caracteriza como alergia da corticoide. Não tem como generalizar, mas muitas vezes isso acontece, eu vejo no meu consultório. Então vamos lá, a gente está falando de APLV, vamos ver o que falta aqui eu falar que eu tinha preparado para vocês. Então, a gente falou, né, sobre os sintomas, sobre quem tem suspeita de APLV, quais os sintomas que o bebezinho pode ter. Então, ó, choro, irritabilidade, cólica, recusa alimentar, perda de peso, vômito, anemia, sintoma respiratório, diarreia, sangue nas fezes, prisão de ventre, dermatite, pode ser uma suspeita para APLV. Então, a APLV ela também pode causar dermatite, gente. Então, como vocês viram aqui, né, a gente já tinha comentado, esses sintomas da APLV, eles são muito inespecíficos, ou seja, você não consegue fechar única e exclusivamente por falar, a criança tem diarreia, porque a gente sabe que diarreia pode ser às vezes uma gastroenterite, alguma coisa que ela comeu e fez mal, então é um sintoma muito inespecífico. Então, beleza, a gente falou sobre como poderia ser, né, falamos por alto, em relação à restrição alimentar da mãe e a introdução das fórmulas, como poderia ser mais ou menos no bebê. A gente sabe que existem diversos tipos de fórmula, tem fórmula de soja, fórmula de arroz, mas basicamente a preconizada para um bebezinho, principalmente menor do que 6 meses, é essa fórmula extensamente hidrolisada e muito relevante, gente, acompanhamento nutricional para ter certeza que seu bebezinho não está ficando sem os nutrientes, nem seu bebê, nem seu filho. Em relação à imunoterapia, gente, quando que a gente pode utilizar a imunoterapia no bebezinho que ele tem o diagnóstico confirmado da APLV? A gente sabe que com o tempo o bebê ele pode desenvolver tolerância ao alimento, mas existem crianças que com 4 a 5 anos não desenvolvem a tolerância. E aí pode ser um transtorno na vida deles e dos pais, porque, como a gente falou, a gente pode comer num restaurante e aí nem todo restaurante vai conseguir definir pra gente se aquele alimento foi preparado com leite ou não. Então, uma opção seria a imunoterapia, para tentar fazer uma dessensibilização e tentar trazer uma tolerância para essa criança que não desenvolveu a tolerância espontaneamente. Isso com um acompanhamento médico para tentar remediar em casos de reações graves. Isso é muito importante. Então, a imunoterapia tem o seu papel. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Rê. Qual a diferença de alergia e intolerância? Minha filha tem dermatite e alergia corante. Rê, eu falei sobre isso no começo da live. Eu vou deixar essa live gravada aqui. Você volta lá que eu tô sempre falando a respeito disso. É totalmente diferente a alergia de intolerância. A Paula, alergia alimentar à proteína do leite quando bebê e que cessou. Pode voltar quando adolescente na forma de alergia ou não?
Gente, alergia, ela não lê livro. E eu não tenho como afirmar a evolução de um paciente, porque a gente sabe que o corpo de um para o outro é totalmente diferente. É uma coisa comum de acontecer? Não. Depois que você desenvolve a tolerância, não é comum de você voltar a ter alergia, e quando eu digo alergia, é aquilo que eu falei, com participação do sistema imunológico àquela substância. Não é comum de acontecer. Eu tenho como afirmar que isso não vai acontecer? Não, porque toda regra tem sua exceção. E doença não lê livro. A Elaine tem dermatite atópica no antebraço, incurável. Então, tem muita coisa que a gente pode avaliar, né, em relação a uma dermatite persistente, antes da gente falar que não consegue um controle melhor, né? Eu tô sempre falando sobre isso aqui, tem muita coisa mesmo envolvida. A Estela, o corticoide é a única medicação para tirar das crises de alergia alimentar? Estela, como eu te falei, depende do mecanismo da alergia. Se você tem uma alergia que é mediada pela IgE, por exemplo, uma urticária, geralmente você utilizando o antialérgico, você tem um bom resultado. Mas se você tem uma alergia alimentar que é mediada por células, às vezes você não vai ter uma boa resposta utilizando antialérgico. Então depende do mecanismo. Também não é sempre que a gente precisa fazer uso do corticoide, depende muito mesmo. Edilene, quais as causas mais comuns para dermatite perioral? Então, Edilene, eu estava comentando aqui, às vezes uma dermatite que se forma ao redor da boca pode sim estar relacionada a algum alimento que você ingere que teve contato ali, alguma substância de contato. Agora, uma dermatite periorificial, né, mais no contexto, às vezes, de uma pele sensível, aí é outra coisa, não está relacionada com a dermatite atópica, pode ou não ter relação, às vezes, com uma rosácea, e a causa não é completamente conhecida. Às vezes, pasta de dente fluorada, que tem muito flúor, pode causar irritação, pode piorar. Às vezes, pode ser um rebote de um uso de corticoide por tempo prolongado. Então, assim, varia, entendeu? Não tem uma coisa fechada. Ali, a alergia ao leite pode dar umas vermelhidões no rosto? Ela só mamava leite materno, fui dar fórmula e deu essa alergia. Sim, a dermatite ela pode ser uma das manifestações da alergia. Mas como eu falei, gente, não é só um sintoma. É a história, a suspeita, você vai ou não fazer o exame de sangue, dependendo do mecanismo, e o teste de provocação oral para você conseguir fechar o diagnóstico. Fadele, né? Nívia, meu filho tem 10 anos e tem DA desde bebê, mas se agravou após os 7 anos. Já fiz dieta restritiva, mas não resolveu. Percebo que a pele piora quando ele consome açúcar, que é doce. Então, Nívia, tem que ver mesmo o quanto que a alimentação influencia na dermatite dele. Não são todas as crianças com dermatite atópica que vão ter uma piora dos sintomas com a alimentação. Não são todas. O que é comprovado? Que alimentos industrializados podem piorar a dermatite atópica, além, né, dessa observação que a gente pode fazer na alimentação, na nossa ou dos nossos filhos. Então, se você percebe que a pele dele piora quando ele consome açúcar, açúcar não é um elemento essencial. Apesar de ser muito bom, a gente gostar muito de comer chocolate, um docinho, ele não é essencial na nossa alimentação. Então, não faria mal restringir. Ó, ali, meu bebê tem 1 ano. Opa. Fiz alguma coisa errada aqui, voltou. Graziela, e para crianças de 8 anos, o que você poderia dar de dicas para tirar o leite, o que eu poderia colocar no lugar? Porque ela não quis o leite de soja. Grazi, esse acompanhamento pormenorizado é bom você fazer com uma nutricionista. E com pediatra, sim, por quê? A criança de 8 anos, ela também vai no pediatra e vê a curva de crescimento, né? A curva de ganho dele. Então tem que ver o resto da alimentação dele, não é só o leite. Às vezes, o cálcio ele pode estar em outros alimentos. Então, o que ele não está ingerindo através do leite, ele pode conseguir nesses outros alimentos. Por isso que é interessante você estar fazendo o acompanhamento com uma nutricionista. Ah, tá. Ó, eu tô com a minha irmã, que ela tá aqui comigo, é endocrinologista. Eu acho que ela não vai querer vir dar um oi. Ela citou sobre o leite. Essa é a mãozinha dela tímida.
Ela citou sobre o leite de amêndoa. E o leite de amêndoa também é uma opção. Mas é aquilo, né? Sempre com acompanhamento médico se ele não tiver alergia. Ai, ai, tem que rir. Tem gente que não gosta de aparecer na frente da câmera, né, gente? Vocês são tímidas? Olha, eu vou falar que isso foi uma coisa que eu tive que vencer, que eu não estava acostumada a essa comunicação aberta assim, não. Mas eu realmente vi, assim, que eu posso ter um papel maior em ajudar as pessoas. Então eu faço esse canal aqui com muito carinho, para trazer informação atualizada mesmo para vocês, porque eu percebo, gente, que isso faz a diferença no nosso dia a dia. Às vezes é no detalhe que a gente consegue uma melhora tão boa na nossa saúde, né? Então, por que não propagar mais a respeito disso? Obrigada, Lu, por me dar os parabéns aqui. Que bom que você está gostando. Ó, a Elaine, após a ingesta de iogurte e leite com achocolatado, fica com gases, mas não tem diarreia. Então, na verdade, pode não ser uma alergia, né? Às vezes tem alimento que não cai bem, por assim dizer. Você tem que sempre observar, porque achocolatado tem diversas marcas. Será que tem diferença para marca? Entendeu? E aí você vai observando o que o organismo dele responde de maneira melhor. E aquilo que eu falei, né? O açúcar, ele não é fundamental. O achocolatado, ele tem bastante açúcar. Então, se você percebe que não está fazendo bem para ele, isso daí é uma coisa que dá para diminuir ou às vezes retirar. A Kellen, aparece Mário. Viu, Kellen? Só porque você pediu, porque se eu pedir, ela não aparece, não. A Grazi, sou muito tímida. Eu também era, Grazi. Eu tô tentando, ó, me soltar aqui. Karina, você é maravilhosa, que Jeová te abençoe. Obrigada, viu, Karina? Mendes, os corticoides podem aumentar o peso, causar obesidade. Fala sobre isso em pacientes com DA ou não tem relação. Olha, Edilene, eu vou falar rapidinho que o nosso tempo está terminando. Em relação aos corticoides, só um minutinho. Gente, em relação então aos corticoides. Os corticoides, quando eles são ingeridos numa dose mais alta, ou seja, oral, geralmente oral, não significa que aplicando cremes na pele a gente não possa ter absorção sistêmica. Essa absorção ela pode acontecer, mas quando a gente faz ingestão do corticoide por via oral, numa dose maior, por um período maior, isso pode trazer efeitos colaterais e o principal que causa mais medo é a insuficiência adrenal, que aí pode causar ganho de peso, pressão alta, pode aumentar o açúcar no sangue, pode causar síndrome de Cushing, que é uma coisa bem séria. Depósito, né, de gordura localizada, pode ter uma série de efeitos colaterais. Mas eu realmente não consigo detalhar isso nesse momento porque a gente está terminando o tempo. Olha a Estela. Estou fazendo uma dieta bem restritiva por causa da DA e alergia e não estou vendo tanto resultado e engordei muito. Fico pensando até que ponto isso está ajudando. É isso aí, Estela. Você tem que ver, no seu caso, se algum alimento estaria incriminado. Como eu falei, não é todo paciente que tem dermatite atópica que vai piorar com a alimentação. E aí você está engordando devido a essa dieta? Será que você não está fazendo alguma coisa errada? Porque assim, o que às vezes acontece? O que eu recomendo é uma dieta saudável, livre dos industrializados. Se você come frutas, legumes, verduras, que é uma dieta mais balanceada, então, às vezes, tem que ver a quantidade que você está comendo. Às vezes, o problema não está no que você está comendo, mas às vezes na quantidade, em relação a essa questão do ganho de peso. E aí tem que ter atenção ao corticoide também. Depois eu vou estar falando, eu estou sempre falando sobre os corticoides, tem até vídeo sobre isso, se depois você quiser dar uma olhadinha. Gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, basicamente alergia alimentar e a PLV. Eu espero que tenha acrescentado aí na vida de vocês. Se vocês ficarem com dúvida, depois vocês podem estar me mandando. E aí eu queria pedir a ajuda de vocês. A gente sabe que a gente está no mês de setembro, né? Dia 23 de setembro é a data da conscientização sobre a dermatite atópica, é quando eu vou estar fazendo esse aulão. Então, gente, vamos ajudar, assim, vamos ajudar esse movimento a crescer. Convidem mais pessoas que vocês saibam que tem a dermatite atópica, às vezes tem alergia alimentar, convida para assistir essa aula, marca aqui no perfil. Fala que a gente conversa sempre sobre esse assunto. Essa nossa troca é muito boa e vamos fazer esse movimento crescer e esse aulão tá cheio de gente. Muito obrigada para vocês que ficaram aqui até agora.
Se vocês quiserem, uma maneira de divulgar às vezes é dar um printzinho aqui da tela, me marca, assistindo a aula com a Alexandra, é bem legal também porque isso traz visibilidade e aí o Instagram entende que vocês estão achando o conteúdo relevante e começa a mostrar para mais pessoas. Tá bem, gente? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. De nada para todas, uma boa noite, um bom final de semana para todo mundo. Beijo, boa noite.